Olá, meu nome é Sofia Becklen, eu sou a criadora do blog Incentivando a Educação no DF e hoje eu vou falar para vocês sobre complexos metálicos. Resolvendo uma questão cujo enunciado é: demonstre, através do diagrama de orbitais, o modelo de hibridização proposto pela teoria da ligação de valência, que é a TLV, para os complexos abaixo e veja sua geometria. No caso aqui a gente vai falar da letra B, que é o complexo de níquel com 4 cianos, né, 4 cianetos, com carga 2-, e ele é diamagnético. Então, isso que está aí na tela de vocês é exatamente o enunciado. Então, o enunciado ele fala isso daqui, e a gente tem que resolver para encontrar a geometria dele, usando o diagrama de orbitais, a gente precisa encontrar a geometria dele. Então, vamos lá. Entendendo o que significa. Essa parte aqui, né? Ela indica esse desenhozinho aqui. Agora eu não sei se é chave ou colchete, acho que é colchete. Esse colchete aqui, ele indica que é um complexo, tá? Então é um complexo, ou seja, vai ter um metal, que é o níquel, no centro do complexo, e vão ter 4 ligantes. Por quê? É CN4. Então são 4 cianetos. E a carga desse complexo inteiro é -2. E fala que ele é diamagnético. O que significa isso? Que não tem elétrons desemparelhados, tá? Então, cada orbital ou tem 2 elétrons ou não tem nenhum elétron. Não existe nenhum orbital com apenas um elétron, ok? Então, essa parte aqui de entender o complexo, o que está escrito nele, né, entender a questão a gente já fez. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver a carga de cada átomo, tá? Então, aqui o níquel a gente tem que descobrir a carga dele. Só que para saber isso a gente sabe que o cianeto ele tem carga -1, tá? Como o cianeto tem carga -1 e a gente tem 4 cianetos, a carga dos 4 cianetos é -4. O complexo ele tem carga -2. Então, se a gente tem -4 e o resultado final tem que ser -2, quanto que tem que ser a carga do níquel? Tem que ser +4, ou +2. Por quê? +2 com -4 dá -2, ok? E o que esse +2 significa? Precisa que o que essa carga +2 significa? Significa que o níquel ele vai precisar perder 2 elétrons para ter essa carga +2. Então, para a gente ver isso, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do metal níquel, né? Que tem 28 prótons. E quando ele é um átomo, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se ele tem 28 prótons, o número atômico dele é 28, ele vai ter também 28 elétrons. Então, o níquel com 28 elétrons, ele vai ser a distribuição eletrônica de Linus Pauling, ok? 1s2, 2s2, 2p6, até que deu 10. 3s2, 3p6, 4s2, até que deu 20. Como é 28, né? 3d8. Então, essa é a distribuição eletrônica dele sendo um átomo. Só que ele tem carga +2. Ele vai precisar perder 2 elétrons. Esses 2 elétrons, eles têm que ser retirados do nível mais externo. Então, a gente tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. 1, 2, 3 e o 4. Aqui, essa distribuição, ela está em nível de energia, por isso que o 3d10 está depois, mas o mais externo é o 4s2. Então, a gente vai perder esses 2 elétrons aqui, por isso que eu cortei aqui. Quando você estiver fazendo, é só cortar mesmo, xzinho aqui, cortei. Então, para a gente ver esses elétrons, olha, 1s2, os 2 elétrons aqui, 2s2, 2 elétrons. 2p6, então são 3 orbitais, x, y, z, cada um com 2 elétrons. Depois, 3s2, aqui de novo, né, com 2 elétrons. 3p6, então 3 orbitais, x, y, z, cada um com 2 elétrons, totalizando 6 elétrons.
E aqui o 4s2, ele perdeu, né? Então virou 4s0. Ele não tem nenhum orbital aqui. Não tem elétron nesse orbital. E aqui a gente tem, não é 3d10, né? Então são 10 caixinhas, 10 orbitais que poderiam ter, ser enchidos, né, com os elétrons. De acordo com a regra de Round, a gente preenche primeiro 1, 2, 3, 4, 5, né? E são 8. Então, aí a gente vai emparelhar os outros. 6, 7 e 8. Colocamos, então, os 8 elétrons aqui no 3d8. Beleza? E aí, então, a gente retirou esses mais externos. E você está vendo que esses aqui, eles estão completos, né? O 3p6 tem 6 elétrons. O 3s2, ele tem 2 elétrons. O 2p6 tem 6 elétrons. Todos eles estão completos. Então, isso daqui, ele está relativamente estável, né? Lembrando, o spin é um para cima e um para baixo. Na verdade, não é que é um para cima e um para baixo. São características, são opostas. Então, elas se anulam, fazendo com que esse orbital ele fique mais estável. Então, aqui a gente vai esquecer um pouquinho disso daqui, porque ele está mais estável. E para fazer a ligação, a gente vai levar em consideração esses orbitais que estão semi-preenchidos ou vazios, tá? Então, os orbitais que estão completamente preenchidos são estáveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que são esses aqui que estão no retângulo verde. Então, a gente vai considerar apenas os orbitais semi-preenchidos, os 3d8, e os vazios, do nível 4, para tentar entender como será feita a ligação química com esses 4 ligantes. Aqui, que é os 4 cianetos, ok? Então, a gente pega só esses que estão semi-preenchidos ou vazios. Então, só para você ter uma noção, a gente coloca lá 3d8. Eles estão aqui, mas para fora existe o 5, o 6, né? Todos os outros orbitais. A gente só não escreve ele porque ele não tem elétrons. Mas existe aqui, ó, o S0, porque não tem nenhum elétron aqui. O P0, porque não tem nenhum elétron aqui. O 4D0, porque também não tem elétron aqui, tá? Como o complexo é diamagnético, ele fala que é diamagnético. Então, não podem ter elétrons desemparelhados, ou seja, o orbital ele tem que estar ou todo cheio ou todo vazio, ou com 0 elétrons, como é esse daqui, ou todo cheio com 2 elétrons cada orbital. Então, esses elétrons desemparelhados aqui, eles não podem ficar assim. O que a gente vai fazer, então? Não são 2? A gente vai emparelhar esse daqui no outro. Então, fica como? Ficam 4 orbitais completamente cheios, tá? 4 orbitais completamente cheios. E esse último D aqui, ele fica sozinho. Então, a gente tira um dos D aqui, ó. Esse 3D8, ficam com os 8 elétrons. E aí, depois fica o 3D0, porque tem um orbital D aqui que está sem nenhum. Depois tem o 4S0, 4P0, 4D0. Por quê? Porque existem esses outros. E como é que a gente vai fazer? A gente precisa de 4 orbitais vazios para fazer a ligação com os 4 cianetos. Então, a gente vai usar 4 orbitais vazios para fazer ligação com os cianetos. Então, a gente pega sempre o menos energético primeiro e depois os mais energéticos. O 3D0, 4S0, 4P0 e 4P0. Então, a gente vai pegar esse. 3D0, 4S0 e 4P0. Esse 0 aqui é o número de elétrons nesse orbital, então são orbitais vazios. E a gente vai juntar esses 4 orbitais. Quando a gente junta, vai ficar o quê? Só tem um orbital D. Então fica o D, só tem um S, então ficou S. E eu tenho 2P, então aqui eu vou colocar P2.
Esse 2 aqui indica o número de orbitais sendo usados na hibridização, não é o número de elétrons. Então, quando a gente fala a hibridação é DsP2, significa que eu vou ter um orbital D, um orbital S e 2 orbitais P. Então, eu vou fazer 4 ligações. DsP, DsP2. Tá? E isso vai dar a hibridação DsP2, ela vai dar uma geometria quadrado planar. Gente, é muito difícil ver as coisas em 3D. Então eu fiz 4 esqueminhas aí, bem toscos, tentando mostrar para vocês. Esse primeiro aqui, ele vai ter um eixo Y, um eixo X e um eixo Z. Ou seja, vai ter um cianeto lá atrás, um cianeto mais para frente, e aqui esses dois aqui no meio, no eixo X, para ver se você consegue entender. E o níquel no meio. Tentei desenhar de outra forma aqui, colocando retângulo, né, para você ver que é um quadrado planar, mas ele tá lá para o fundo. Então, eu tentei colocar ele nesse 3D aí, né, nessa tridimensionalidade. Não sei se você consegue visualizar. E aqui, na verdade, essas linhas, né, pretas, elas não existem. Então, eu tentei colocar como se tivesse ele no espaço, né? Então, o níquel em azul aqui no meio, de um lado e de outro o cianeto, atrás um cianeto que, pela proporção, né, como ele está lá atrás, ele fica menorzinho, e na frente, como ele está mais para frente, ele fica maior. Então, aqui é maior, aqui é menor. Consegue perceber? Então, eu coloquei um na frente, um atrás e 2 no meio. É assim, um na frente, um atrás, 2 no meio e o níquel na frente. E aqui foi uma tentativa também de 3D, né? Então, um aqui, o outro um pouco mais para trás, esse daqui. Então, a ideia é isso, é um quadrado plano. É um quadrado plano, ok? Espero que vocês tenham entendido essa geometria quadrado planar, que é quando a gente tem um átomo diamagnético, ok? Então, quando você tem um átomo diamagnético com 4 ligantes, que a gente chama número de coordenação 4, ele vai ter uma geometria quadrado planar com hibridação DsP2, ok? Também pode ser sp2d, dependendo de como for, mas a gente vai falar disso em outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Sofia Becklin. Acesse o blog Incentivando a Educação no DF. Muito obrigada, até a próxima.